Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Química destinada à turma de nono ano da Escola Evangélica Monte Sinai, tá certo? Então, dá início aqui. Desculpa, passei o conteúdo muito rápido, não deu para vocês lerem, né? Isso aqui é a justificativa da existência dessas aulas. Pause o vídeo, faça a leitura, porque se eu for ler vai perder muito tempo, tá bom? O arquivo vai ficar muito grande. Olha, nessa aula de química nós vamos abordar o capítulo 2 de vocês, que trata das ligações químicas. Nela nós vamos abordar a regra do octeto, as ligações iônicas, as ligações covalentes e a ligação metálica, tá bom? Então vamos logo começar aqui classificando as ligações e definindo. As ligações químicas são realizadas como meio de suprir a necessidade de estabilidade eletrônica, originando uma infinidade de compostos com utilidades e características diferentes. Essas ligações químicas são divididas, bastante atenção na hora da divisão. As ligações em si, a natureza de como elas ocorrem, são diferentes, mas todas as ligações elas tendem a obter a estabilidade eletrônica. O que é essa tal estabilidade eletrônica? É o seguinte, na natureza, os átomos eles tendem a se unir a outros átomos, certo? Então, existe essa troca, essa necessidade dos átomos estarem fazendo isso. E a partir dessas uniões é que vão surgir os diversos compostos. Nós temos três tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente, bastante atenção na covalente, porque ela se divide em dois tipos. Nós temos a covalente normal e nós temos a covalente dativa ou coordenada. E por último, nós temos a ligação metálica, tá? No caso da ligação covalente normal, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser simples, dupla ou tripla, tá ok? Bom, regra do octeto. A regra do octeto, fundamentada na chamada teoria do octeto, é uma regra química simples, segundo a qual os átomos tendem a combinar-se de modo a ter, cada um, 8 elétrons na sua camada de valência, ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Pessoal, quem são os gases nobres? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e, vixe, esqueci agora no momento o nome do último que foi recentemente incluído. Daqui a pouco eu lembro e falo. Olha, devemos lembrar que na natureza todos os sistemas tendem a adquirir a maior estabilidade possível, né? Os átomos ligam-se uns aos outros para aumentar essa estabilidade. Essas ligações ocorrem através das ligações químicas, tá? Os gases nobres, por sua vez, são os únicos átomos isolados na natureza, ou seja, não fazem interações com outros átomos. No entanto, existem alguns compostos sob condições específicas, né? Que eles se ligam a gases nobres, mas aí são condições muito específicas, tá? E não são objeto do nosso estudo. Bom, olha só, a regra do octeto aqui continuando, ó, completando a quantidade de elétrons na última camada, essa última camada é chamada de camada de valência, e você precisa determinar quantos elétrons existem nessa camada de valência, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo aqui, o átomo de cloro. Professor, está falando átomo de cloro, por que tem aquela palavrinha neutro ali? Olha, um átomo está no seu estado neutro, certo? Quando o número de prótons no núcleo atômico é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Então, por exemplo, o átomo de cloro ele tem 17 elétrons. Então, ele também tem que ter 17 prótons, né? A distribuição eletrônica dele é a seguinte: na camada K, você observa aí, ó, no desenho, né, na representação, que nós temos 2 elétrons. Na camada L, nós temos 8 elétrons aqui, ó, tá certo? E na camada M, nós temos 7 elétrons. E a camada de valência é justamente essa última camada. Então, você vai sempre precisar determinar quantos elétrons o determinado átomo tem em cada camada, tá certo? Então, ó, como o átomo de cloro ele tem 17 elétrons na última camada, ele tem esses 7 elétrons, para ele adquirir a estabilidade eletrônica, ele tem que ter a configuração de um gás nobre. Os gases nobres, quase todos eles, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na última camada, ou seja, na sua camada de valência tem que ter 8 elétrons. Mas acontece que o cloro, ele não é um gás nobre, portanto, na última camada dele, que só tem 7 elétrons,
você vê aí, ó, que não é a configuração de um gás nobre. Qual é a configuração do gás nobre? Ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, porque o hélio só possui 2 elétrons na sua única camada, que é a camada K. Então, se algum elemento também quiser ter configuração semelhante ao hélio, ele tem que ter a última camada preenchida com 2 elétrons. Mas aí existem algumas ressalvas nesse caminho que, à medida que a gente for passando, eu vou apresentando. Porque existem átomos que na última camada tem 2 elétrons, mas não é a configuração necessária de maior estabilidade para ele, tá certo? A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Então, ó, se o átomo de cloro, que tem 7 na última camada, ele receber mais um elétron de algum átomo, ele vai passar a ter 8 elétrons na última camada. Aí ele vai ter a configuração do gás argônio. Tá? O cloro tem número atômico 17, o argônio tem número atômico 18. Olha, tome nota disso aqui, viu? O átomo, ao perder um ou mais elétrons, ele se torna um íon chamado cátion. Se por acaso ele ganhar um ou mais elétrons, ele se torna um íon chamado ânion. O que é um íon? É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. É um átomo eletricamente carregado. Ao ganhar ou perder elétrons, né, ele se torna um íon. E existem 2 tipos de íons, os cátions e os ânions. Observe na imagem aqui, ó. Aqui a representação do núcleo atômico com 5 prótons e a representação da eletrosfera com 3 elétrons. O que você vai observar aqui? O número de cargas positivas, que são os prótons, e o número de cargas negativas, que são os elétrons, são diferentes. Eu tenho 5 prótons e 3 elétrons. A carga dos 5 prótons é mais 5. A carga dos 3 elétrons é menos 3. Mais 5 somado com menos 3 dá mais 2. Ou seja, eu vou ter sobrando 2 cargas positivas. Então, eu tenho um íon do tipo cátion. Professor, não é um átomo cátion, não, não. É um íon cátion, tá? Do tipo cátion. O átomo, quando a gente falar de átomo, normalmente a gente está falando de uma estrutura atômica neutra, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Olha a outra figura aí, ó. Nós temos 3 prótons no núcleo, portanto, 3 cargas positivas, né? E temos 5 cargas negativas na eletrosfera, 5 elétrons. Se somarmos as cargas positivas com as cargas negativas, nós vamos ter aqui, ó, mais 3 menos 5 vai dar menos 2. Ou seja, existem 2 elétrons a mais do que prótons. Então, esse átomo, ele apresenta o número de cargas negativas superior de cargas positivas, tá? Bom, regra do octeto, a configuração dos gases nobres, já mencionei, mas aqui vale destacar. O que vocês estão vendo aí é a distribuição eletrônica dos átomos dos gases nobres, né? Por seus níveis de energia. E o que tenho a ressaltar aqui, a observar, é a última camada. A última camada do hélio só tem 2 elétrons, porque a camada K dele está completa, certo? Então, a configuração dele é NS2, certo? O neônio, que é o segundo gás nobre aqui, certo? De número atômico 10, ele tem 8 elétrons na última camada. Ó, última camada com 8 elétrons. A partir daqui, ó, perceba que todos os outros átomos apresentam a última camada com 8 elétrons. Então, o que a maioria dos átomos tende a fazer? Ficar com a configuração eletrônica semelhante à de qualquer um dos gases nobres. Tá ok? Então, por exemplo, aqui o radônio, né? O radônio aqui, se você observar, ele tem 6 camadas. Como é que eu sei que ele tem 6 camadas eletrônicas? Ó, a primeira camada, ó, é a que representa o subnível 1s2, certo? Aqui, ó, é a camada L, esse aqui, a camada M, e assim sucessivamente até nós chegarmos aqui, ó, na 6ª camada. A última camada dele, ó, tem essa distribuição todinha aqui, tá certo? Mas nos interessa aqui apenas a que tem esses números aqui, ó, principais, ó, maiores. Aqui é 5, 5, 5, e esses dois são 6. Então, esses dois aqui referem-se à última camada. Eu acho que está faltando a barrinha aqui, tá certo? Mas eu não vou colocar agora, não. Tudo bem? Então, prosseguindo. Valência. É um número que indica a capacidade de um átomo ou elemento de se combinar com outro elemento. Capacidade essa que é medida pelo número de elétrons que um átomo pode dar, receber ou compartilhar de forma a construir uma ligação química.
A ideia de valência surgiu através dos trabalhos de Lewis, né, e de Cossel, tá? Consistindo na teoria eletrônica de valência, e define a capacidade dos átomos de se ligarem para obter estabilidade. Os átomos, eles se ligam através dessas ligações, mas a partir da perda, do ganho ou do compartilhamento de elétrons. Observei os desenhos, são estruturas atômicas, né? São ligações atômicas que estão ocorrendo, onde a gente destaca algumas ligações. Observe o hidrogênio, que é o H, em todas as estruturas, o hidrogênio só tem a camada K e nela só possui um elétron. Significa que o hidrogênio ele só tem valência 1. Qualquer ligação que ele for participar, a valência dele, ou seja, a capacidade que ele tem de se ligar a outro átomo, ele só tem, cada átomo só pode se ligar uma única vez. Tá? Na primeira estrutura aqui, que é o HCl, certo? Nós temos uma ligação, essa ligação aqui ela é covalente, tá certo? A gente vai discutir já já. Ela é covalente e ela está acontecendo entre o hidrogênio e o cloro, certo? Como só é uma ligação, só é uma barrinha aqui, nós temos esse tipo de ligação como sendo monovalente. Monovalente por quê? Porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação e o cloro só pode fazer uma ligação. Então, querendo ou não, eles estão fazendo uma ligação monovalente. Se agora considerarmos essa molécula aqui, que é a molécula de água, o oxigênio, ele consegue fazer até 2 ligações, né? Mas cada hidrogênio só faz uma ligação. Então, o hidrogênio, ele é monovalente, mas o oxigênio, ele consegue fazer 2 ligações, né? Então, o oxigênio, ele é bivalente, a valência dele é 2, tá? Aqui nós temos o hidrogênio nesse composto NH3, certo? Onde o nitrogênio está fazendo 3 ligações simples, né? São 3 ligações simples. E o que eu ia dizer? Assim, nesse nitrogênio, então, ele realiza uma ligação com cada átomo de hidrogênio. Portanto, o nitrogênio ele é trivalente, mas o hidrogênio vai ser monovalente. O CH4, né? O carbono ele consegue fazer até 4 ligações ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui, aliás, no máximo, 4 ligações, tá? Então, o carbono ele é tetravalente, ele consegue fazer até 4 ligações. Se eu não estou enganado, o silício também consegue fazer 4 ligações, tá? Bom, quem ganha, quem perde? Pessoal, aqui nós temos os elementos representativos ou elementos da família A, tá ok? Então, esses elementos químicos aqui, eles representam toda a família A. Família 1, 2, 3, aí vem as demais famílias aqui, certo? A distribuição atual é feita dessa forma. Mas eu distribuí eles a partir da tabela, puxa, deixa eu falar direito. Através da representação antiga, tá certo? Por exemplo, os elementos da família 1A, todos eles têm um elétron na última camada, certo? Os elementos da família 2A, todos eles têm 2 elétrons na última camada. Os elementos da família 3A, todos eles têm 3 elétrons na última camada. Então, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles perdem esse 1, 2 ou 3 elétrons, né? O hidrogênio, apesar de estar nessa primeira família, ele não tem uma família em si. Primeiro que o hidrogênio ele não é metal, o hidrogênio é um gás e ele é o constituinte de 99% da matéria do universo. Tudo que existe no universo, 99% se encontra sob a forma de hidrogênio. O 1% restante constitui toda a outra matéria do universo, tá certo? Então, o hidrogênio ele é um elemento à parte. Ele está aí porque ele, na verdade, tem apenas um elétron e a ligação que ele faz é com esse elétron, tá? Os demais elementos aqui, né, da família do nitrogênio, do oxigênio, os halogênios em si e tal, que é calcogênio, tá? Eles têm tendência de ganhar elétrons, né? Por exemplo, os elementos da família do nitrogênio, né, que é a família 5A na representação mais antiga, eles têm tendência a ganhar 3 elétrons. Por quê? Porque eles têm 5 elétrons na última camada. E para adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons. Quando ele adquire mais 3 elétrons, ele passa a ter a configuração eletrônica de um gás nobre. No caso, é o argônio. Tá? Se ele ganha mais 3 elétrons, ele vai ficar com a configuração do argônio.
O oxigênio, por exemplo, que pertence à família 6A, ele precisa ganhar só mais 2 elétrons. Então, é por isso que ele é bivalente. Ele ganha 2 elétrons de algum átomo através de uma ligação química, e aí ele adquire estabilidade. O mesmo acontece com os halogênios, né, que precisam ganhar apenas um elétron. Olha, quem perde 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência são os metais. Então, aqui ó, nós temos elementos metálicos, com exceção do hidrogênio, tá? O hidrogênio é um gás, ele não é um metal. Aqui nas demais famílias aqui, da família A, do grupo A, tá? Dos elementos representativos da família A, olha, quem ganha 5, não, quem ganha, né, quem ganha 5 não, é quem tem 5, perdão, passei aqui sem querer. Quem tem 5, vamos corrigir isso aqui, essa informação, para vocês não ficarem equivocados com a informação, né? Quem ganha 3, né? Aqui tem que ganhar 3. Aqui tem que ganhar 2, né? Ganhar 2 e 1, né? Ou um elétron na camada de valência são os ametais, né? Então, eu escrevi invertido ali, tá? Quem ganha 3, 2 ou 1 elétron na camada de valência são os ametais. E a gente vai ver que existem ligações que envolvem metais e ametais, que é o caso da ligação iônica, tá? Então, a ligação iônica é aquela em que ocorre a troca definitiva de elétrons entre os átomos. Podemos observá-la sendo realizada entre metais e ametais, ou metais e hidrogênio. Nessa situação, uma espécie doa elétrons e outra recebe elétrons. Observe o exemplo a seguir com a ligação entre o átomo de sódio, que é um dos mais comuns, e o de cloro, né? Que é o exemplo básico de todos os livros. O átomo de sódio ele tem 11 elétrons na última camada, você pode observar aqui. Ele é um metal, portanto, né? Ao perder esse elétron para o átomo de cloro, que só tem 7 elétrons na última camada, o sódio ele é um íon, certo? E ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Então, ele adquiriu estabilidade eletrônica. Já o cloro, ao ganhar um elétron do sódio, passa a ter também sua última camada com 8 elétrons. Ele tem, então, um elétron a mais, então ele é o íon cloro. Nós temos aqui a representação do íon sódio e do íon cloro. A ligação iônica, ela só se processa entre metal e ametal, ou seja, elementos do grupo 1A, 2A, 3A, com elementos do grupo 5A, 6A, 7A. Ou então entre o hidrogênio e um metal. Olha outros exemplos aqui de ligações, né? A ligação entre o átomo de magnésio e o cloro. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, eles são representados por esses 2x que vocês estão observando aqui. Cada elétron do magnésio aqui é transferido, né? Ele perde esse elétron para um átomo de cloro, que tinha 7 elétrons, agora ele passa a ter 8. Então, o magnésio, ele perdeu apenas um elétron da última camada, ele ainda precisa perder o outro. Se eu tiver outro átomo de cloro, e a natureza conspira nesse momento, fazendo com que tenha esse átomo de cloro, esse elétron vai ser transferido aqui para o átomo de cloro. Com isso, o magnésio, que é um elemento da família 2A, perde seus 2 elétrons na última camada, ficando com a camada anterior completa com 8 elétrons. Então, ele adquiriu o que é estabilidade eletrônica, né? Cada átomo de cloro, ao receber um elétron, também passa a ter a sua própria estabilidade, certo? Então, aqui nós temos o esquema de Lewis, certo? E aqui a gente tem o seguinte, ó, como o magnésio, né, ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 2 prótons a mais de carga. Então, a representação aqui, ó, 2 mais. Isso aqui é a carga eletrônica. Se você vê esse 2 com o sinalzinho positivo ou negativo, a gente está falando da carga eletrônica do composto, tá? Já o átomo de cloro, que está aqui representado, né? Você vê aqui os 7 elétrons que ele tinha, mais um átomo, tá? Ele ganhou um elétron do magnésio. Mas como ele ganhou só um elétron, significa que ele tem uma carga negativa a mais. Olha a carga aqui representada, ó, esse menos aqui. Lembrando a vocês que eu não preciso escrever o menos 1, tá certo? É só o menos. Agora, se ele tivesse recebido 2 elétrons, aí seria 2 menos, tá? Não é menos 2, é 2 menos. Professor, e esse númerozinho aqui que está aparecendo aqui embaixo, mas não apareceu aqui, ó.
É porque aqui nós só utilizamos um átomo de hidrogênio e esse 1 que eu deveria colocar aqui, tá? Ele não vai ser escrito, porque a gente está escrevendo de uma maneira que isso não é necessário escrever esse 1. Agora, como eu estou usando 2 átomos de cloro nessa ligação, eu tenho que escrever aqui o 2. Ó. Se eu multiplicar aqui ó, o 1, que é a quantidade de átomos pela carga, eu tenho a carga mais 2. Se eu multiplicar aqui o 2 pelo menos 1, eu tenho a carga menos 2. Se eu somar a carga mais 2 com a carga menos 2, a soma dá zero, pois a soma de dois números opostos ou simétricos é nula, tá ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ligação entre os átomos, o átomo de magnésio e os átomos de cloro foi um sucesso, tá ok? A ligação é extremamente estável, né? E aqui nós temos um outro modelo que a gente vai já discutir, tá bom? Aqui, ó, nós temos uma ligação entre o átomo de cloro, né? Que ele é trivalente. Não é que eu sei que ele é trivalente, porque o átomo de cloro tem, perdão, o átomo de alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada que estão sendo representados aqui por esse X. Olha, o átomo de alumínio vai se ligar a um átomo de flúor, tá certo? O flúor, por sua vez, ó, tem 7 elétrons na última camada. Então, se o alumínio perder esse elétron para esse átomo de flúor, ele ainda vai ficar com a última camada com 2 elétrons. E aí ele não vai ter estabilidade. Se aproximar-se outro átomo de flúor, ele pode perder esse elétron para esse átomo de flúor. Se tiver mais um átomo de flúor, ele perde o último elétron que ele tinha na última camada, e aí ele passa a ter a camada anterior com 8 elétrons. Mentira, professor. Não, é verdade. Quer ver? Ó? Faça a distribuição eletrônica do átomo de alumínio. O átomo de alumínio ele tem a seguinte configuração. Na camada K, ele só possui 2 elétrons. Na camada L, ele tem 8. 2 mais 8 já dá 10. Ele tem que ter 3 elétrons. Então, significa que na camada M ele tem 3. Se ele perde os 3 elétrons, ó, 2, 8 e 3. Se ele perde os 3 elétrons da última camada, da sua camada de valência, ele fica com a camada anterior, que era 2, 8 e 3, com 8 elétrons. E aí ele adquire o quê? Estabilidade, que é o que os átomos buscam. Cada átomo de flúor só tem 7 elétrons na última camada. Se cada um receber um elétron, eles vão ficar com a última camada completa, com a configuração idêntica de um gás nobre. Voltando aqui para o esqueminha, né? Ó, como o alumínio perdeu 3 elétrons, a carga dele é positiva. Significa que ele tem 3 cargas positivas a mais que negativas. E o átomo de flúor, cada um recebeu um elétron. Significa que ele tem um elétron a mais, uma carga negativa a mais. Quantos átomos de alumínio eu estou usando? Apenas um. Quanto é que eu coloco aqui? 1. Precisa escrever 1? Não. Quantos átomos de flúor eu estou usando aqui? 3. Então, aqui eu escrevo o índice 3. Se isso aqui lhe parece muito confuso, né, observe o seguinte, observe no primeiro aqui, ó, a partir desse ponto. Esse 2 que tem aqui, ó, só o 2, esqueça o sinal. Eu sempre vou levá-lo para cá, tá certo? É como se fosse o índice do cloro. E esse 1 que está aqui, ó, apesar de ser menos 1, esqueça o sinal, ele tem que ser o índice do magnésio. Agora, olhe para esses dois aqui, ó, o alumínio e o flúor, né? O 3 que está aqui, ele tem que ser o índice do flúor aqui, quer dizer que eu estou usando 3 átomos de flúor. E o 1, que aparece bem aqui, ó, eu vou trazê-lo para cá, ó. E aí a gente consegue escrever essa fórmulazinha, que é a fórmula molecular. Já a gente vai ver, tá? Então, ó, ligação covalente. A gente acabou de discutir a ligação iônica, que é a ligação onde há ganho, perda de elétrons. Alguém está sempre ganhando, alguém está sempre perdendo. Mas quando o assunto é ligação covalente, aí muda. A ligação covalente, também chamada de ligação molecular, é aquela que ocorre o compartilhamento, ou seja, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder elétrons, né, de elétrons pelos átomos participantes. Observamos sua ocorrência entre os átomos que tendem a receber elétrons. Os átomos que tendem a receber elétrons são os átomos de alta eletronegatividade, né? Que é uma propriedade que nós não vamos abordar, tá certo? Significa que aqueles átomos eles têm necessidade de estar recebendo elétrons. Por exemplo, o átomo de cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada, ele precisa receber um elétron. Então, ele vai fazer uma ligação eletrônica chamada ligação covalente, tá? Então, aqui uma representação de 2 átomos de cloro, tá certo? O que eu discuti para cá serve para os demais, tá?
Então, como ele tem 7 elétrons na última camada, ó, eu desenhei aqui os 7 elétrons da última camada deste átomo de cloro, e aqui coloquei outro átomo de cloro também com seus 7 elétrons. O que acontece? Esse átomo de cloro vai compartilhar com o outro esse elétron. E esse elétron tanto pertence a esse átomo, quanto passará a pertencer ao outro. Então, com isso, os dois átomos adquiriram 8 elétrons na última camada, que é o objetivo, né? A gente representa uma ligação covalente, né? Uma ligação covalente por esse tracinho aqui, certo? Se por acaso ocorrerem duas ligações, como por exemplo no caso da molécula de oxigênio, professor, por que a molécula de oxigênio faz duas ligações e a de cloro só faz uma? Eu discuti com vocês que o cloro ele é monovalente, ele só tem capacidade de fazer uma ligação com outro átomo. Já o oxigênio, nós vimos que ele é bivalente. Mentira, nós não vimos isso não. Mentira? Olha só bem aqui, ó. O oxigênio, ó, bivalente, ó. O oxigênio tem capacidade de fazer duas ligações. Já o cloro, ó, só pode fazer uma. E o nitrogênio pode fazer até 3. E o carbono até 4, né? Então, voltando aqui, estava aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a ligação entre dois átomos de cloro, que são átomos que têm necessidade de receber elétrons, certo? São não metais, ametais, né? Essa ligação ela ocorre através de dois pares compartilhados, um par aqui e outro par aqui. Muito bem, prosseguindo, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, se a gente observar aqui a sequência do nitrogênio, o nitrogênio é trivalente e ele consegue fazer até 3 ligações, né? 3 ligações iônicas? Não, 3 ligações covalentes, né? Então, elas são representadas por essas 3 barrinhas. Então, isso aqui é chamado de ligação, ó, aqui no cloro, ligação simples, ligação dupla no átomo de oxigênio, e aqui nós temos uma tripla ligação, tá certo? E aqui, ó, uma ligação simples novamente entre átomos de hidrogênio. Pessoal, essa fórmula aqui que faz a distribuição dos elétrons em torno dos átomos é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? E essa fórmula aqui que faz o emprego das barrinhas é chamada de fórmula estrutural. E a última aqui é a que a gente está mais acostumado, é chamada de fórmula molecular, tá certo? Representações e fórmulas, né? A representação da quantidade e tipo de átomos que formam uma molécula pode ser feita de 3 maneiras. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que eu já comentei, a fórmula estrutural, né? E a fórmula molecular. A fórmula eletrônica, também chamada fórmula de Lewis, demonstra os elementos envolvidos, o número de átomos, os átomos da camada de valência e os pares eletrônicos. Só a representação dela aqui, ó. Vocês têm que aprender a fazer esse tipo de ligação, viu? Eu vou exigir em prova, tá? Fórmula estrutural demonstra os elementos envolvidos, o número de átomos, os elétrons da camada de valência, os tipos de ligações que podem ser simples, dupla ou tripla, né? Aqui, por exemplo, tem uma ligação tripla entre dois átomos de nitrogênio, fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular é a fórmula mais simples e que mostra apenas os átomos e as quantidades de átomos envolvidos no processo. Por exemplo, aqui, olhando para essa fórmula, eu sei que são 2 átomos de nitrogênio. A ligação metálica ocorre entre átomos de elementos metálicos, sendo assim, os compostos metálicos, também chamados de ligas metálicas, apresentam muitas características semelhantes a desses elementos. Ao contrário da ligação iônica e covalente, a ligação metálica apresenta como representação apenas o símbolo do elemento ou dos elementos que compõem o material. Uma barra de ferro, por exemplo, tem como representação apenas a simbologia Fe, né? Uma vez que é formada por um número grande indeterminado de átomos do elemento ferro. Algumas ligas, que é a união de 2 ou mais metais, comuns no nosso dia a dia, que constituem ligações metálicas, são a liga de aço, né? Provavelmente a maioria das pessoas deve conhecer. Quando você vê um trilho de ferro, nós temos ali uma ligação metálica. Mas a maioria das estruturas de aço, elas são utilizadas na construção civil.
ou seja, na hora de erguer os edifícios, né? Ali é uma liga de aço, tá? Na construção de pontes, né? Tem aqueles cabos. A liga de bronze, formada por cobre e estanho, é utilizada na construção de estátuas, às vezes até em moeda também. A liga de latão também pode ser utilizada na confecção de moedas, formada pela união entre o metal cobre e o zinco, utilizado na confecção de instrumentos musicais, como o trompete, né? Então, pessoal, estou deixando aqui a agenda, fazer a leitura do capítulo 1, né? Na verdade, esse capítulo aí, esse capítulo que nós estamos tratando, né? Ele já foi... ele não é só o capítulo 1, é o capítulo 1 e 2, pelo menos inicial 2. Já que eu passei esse material aí para vocês, o material complementar, antes de entrar nesse processo de isolamento social, tá certo? Eu passei esse material aí, e esse material ele vai ser cobrado, viu? Ele é material que eu vou utilizar na confecção da prova de vocês. E eu quero esse material resolvido. Eu não vou passar o material e vou deixar para lá, achando que vocês não vão fazer, pois vocês têm que fazer, têm que entregar tudo direitinho, tá? E para casa eu vou deixar para vocês resolverem as páginas 16 a 81, perdão, a 21, 81 seria demais, né? Do livro texto de vocês, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês deixam aí postado no canal onde os vídeos vão ser hospedados, não sei como é que vai ficar. Se for uma questão que você não conseguiu resolver, você tira uma foto do que você fez, você deixa lá bem explicadinho. À medida que eu tiver tempo, eu vou dando uma olhada, certo? Porque essa parte aí exige um pouquinho de tempo, tá certo? Não adianta você postar. E outra coisa, você tem que tentar fazer. Se você for só deixar para que eu faça, você não vai aprender, não. Né? Você tem que treinar, tem que pesquisar, tem que procurar outras fontes, né? Tem que ler, tem que ir atrás, pessoal. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero encontrar com vocês o quanto antes no retorno às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, deixo o meu sincero bom dia para vocês, tá bom?